Diferentemente do que muitos acreditam, o apóstolo Paulo, ele não acreditava que a volta de Jesus seria nos seus dias. As pessoas têm mania de confundir, pegar aquele texto onde o apóstolo Paulo disse que e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente entre eles nas nuvens. Na verdade, Paulo estava fazendo uma representação ali, irmãos, como que seria a volta de Jesus, a vinda de Jesus. Mas eu não sei se você já percebeu por que existe a segunda carta aos Tessalonicenses. Todas as cartas que você vê ali que existe uma segunda, é porque teve um propósito do autor estar escrevendo essa segunda carta. Paulo, quando ele estava na sua viagem ali na cidade de Tessalônica, ele escreve aos cristãos de Tessalônica e ele menciona para eles sobre a questão da vinda de Jesus, como que seria a ressurreição dos mortos e etc. Irmãos, as pessoas ali ficaram acreditando que Jesus voltaria naquele mesmo dia, ou no mês, ou no mesmo ano. Naquela época. E aí, de forma fanática, alguns pararam até de trabalhar, acreditando que Cristo voltaria naqueles momentos. Foi necessário, meus irmãos, o apóstolo Paulo escrever uma segunda carta aos Tessalonicenses, dizendo como seria a volta de Jesus. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 3 e no verso 4, o apóstolo Paulo ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque isso não acontecerá, ou seja, a volta de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então o apóstolo Paulo foi claro, meus queridos. Jesus Cristo não vai voltar agora nos nossos dias. É necessário primeiro vir o quê? Uma apostasia. A palavra apostasia no grego significa o quê? Afastado de, para longe de, afastado da verdade. Isso significa a palavra apostasia. Surgiria então um momento, meus irmãos, que viria uma apostasia no cristianismo. Depois dessa apostasia, aí sim, Jesus Cristo voltaria. Olha só, a serva do Senhor, corroborando com essa mensagem aqui do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, ela escreve assim no livro Grande Conflito, na página 456. Quando a igreja de Tessalônica recebeu ideias errôneas no tocante à vinda de Cristo, o apóstolo Paulo aconselhou a provar cuidadosamente suas esperanças e expectativas pela palavra de Deus. Citou-lhes profecias que revelavam acontecimentos a ocorrerem antes que Cristo viesse e mostrou-lhes que não tinham base para o esperarem em sua época. Ninguém de maneira alguma vos engane. São as suas palavras de aviso. Como vocês perceberam, a serva do Senhor mesmo disse. O apóstolo Paulo escreve então essa segunda carta e um dos principais objetivos era alertar os cristãos da cidade de Tessalônica que Jesus Cristo não voltaria nos dias deles. Por que eu digo isso? Eu já vi muitas pessoas na nossa igreja dizendo, não, os apóstolos acreditavam que Jesus voltaria nos dias deles. O apóstolo Paulo, por exemplo, citando aquele texto, 1 Coríntios capítulo 15, eu já disse para vocês, e 1 Tessalonicenses capítulo 4 também, verso 13 a 18. Mas isso não é verdade. Paulo sabia que primeiro tinha que ver o quê? A apostasia. O que significa então apostasia? Já expliquei para vocês. Quando o cristianismo se juntou ao paganismo, resultou no desenvolvimento do homem do pecado, como a serva do Senhor diz lá no livro Grande Conflito. O maior engano do diabo, meus irmãos, a maior obra de Satanás aqui na terra é a Igreja Católica Apostólica Romana. Se a gente disser isso lá fora para algumas pessoas, as pessoas o que vão dizer de nós? Mas é a verdade. O maior engano do diabo na terra é a Igreja Católica Apostólica Romana. Através desse sistema, meus queridos, falso de religião, o diabo conseguiu tirar da mente das pessoas que existe, por exemplo, o santuário do céu. Satanás conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem, por exemplo, num inferno eterno, no lago de fogo. Conseguiu as pessoas acreditarem em batismos de crianças. E aí, a apostasia foi geral. Adoração à imagem de escultura, venda de relíquias. Os irmãos aqui já ouviram falar na venda de relíquias?
Chegou um tempo, meus irmãos, que a igreja começou a vender ali as relíquias. Relíquias eram vendidas na esperança de que poderiam ser curadas doenças, por exemplo, a peste negra que ocorreu lá, por volta ali do 14º século. E as pessoas compravam aquilo acreditando que estariam ali mais próximas de Deus, seriam curadas de doenças. Sinceramente, a gente fica até perplexo com certas coisas que a gente lê. Mas a história, eu preciso dizer para vocês. Até a pena do anjo Gabriel era vendido. Pena do anjo Gabriel, leite de Maria. A igreja ensinava, meus irmãos, que até o santo prepúcio, eu peço até perdão a Deus, talvez eu estou falando algo aqui, né, um pouco forte, mas eles diziam que Jesus, como ele foi assunto ao céu, a única coisa que ficou dele aqui na terra era o quê? O prepúcio. Aí foi chamado de santo prepúcio, isso era vendido. A igreja ensinava, meus irmãos, que o profeta João, né, João Batista, ele tinha 3 crânios. Um quando ele era pequeno, um quando ele era jovem, um quando ele era adulto. A igreja ensinava, meus queridos, que a escada onde Jesus subiu para comparecer ao tribunal de Pilatos, lá em Jerusalém, ela foi transportada miraculosamente para Roma. E o povo ia, meus irmãos, ia em todos os locais, lá para Roma. Martim Lutero, que era um homem tão inteligente que a gente assim não acredita, ele acreditava nisso. Sabe por quê? Porque a Bíblia foi tirada das pessoas. Uma vez que você tira a Bíblia das pessoas, as pessoas ficam na ignorância. Meus irmãos, hoje, no nosso tempo, nós somos ignorantes em relação a muitas coisas da palavra de Deus, é porque nós temos vícios em futebol, vícios em novela, Netflix, falta de humildade também para aceitar muitas verdades, gasta tempo com viagem, as pessoas estão preocupadas só com as coisas aqui na Terra. Por isso que nós muitas vezes a gente acaba ficando aqui na ignorância. Mas na Idade Média, as pessoas ficavam na ignorância, por quê? Porque a Bíblia foi tirada. A Igreja Romana, ela prendeu a Bíblia, ela reteu, ela encerrou a Bíblia e as pessoas não tinham Bíblia. Por isso que houve um tempo, meus irmãos, de mais de 10 séculos de escuridão, chamado pelos historiadores de Idade das Trevas. Quando Martinho Lutero, quem tinha acesso à palavra de Deus? Só os padres, né? Papas e padres, os monges ali. Quando Martinho Lutero ele começou a ter acesso às escrituras, ele começou a ver os enganos da igreja romana, isso começou a despertar o interesse nele. Não só ele, mas muitos outros reformadores, na verdade, ali começaram a ver os ensinamentos falsos da igreja romana. Então, meus queridos, Lutero fez um grande favor, ele começou a traduzir a Bíblia para o idioma do povo, para o idioma alemão ali, onde ele estava, né, no Sacro Império Romano Germânico. William Tyndale, na Inglaterra também, começou a traduzir a Bíblia para os ingleses. Então a Bíblia foi colocada perante o povo. E aí os enganos da igreja romana foram pouco a pouco caindo por terra. Meus irmãos, apesar de que Deus utilizou ali muitos reformadores para poder restaurar as verdades que o papado havia lançado por terra, toda a verdade da palavra de Deus só seria restaurada, sabe quando? No século XIX, de 1844 para cá. A igreja adventista, ouça bem o que eu estou dizendo para vocês, a razão pela qual eu e você estamos aqui, a razão pela qual existe a igreja adventista sétimo dia, sabe por quê? Sabe qual é? É restaurar as verdades que o papado lançou por terra. Não há outro propósito para nós estarmos aqui. As pessoas precisam de entender, queridos, a igreja adventista sétimo dia só existe para restaurar as verdades que o papado, através de Satanás, lançou por terra. As pessoas agora começaram a ter acesso às escrituras, meus irmãos. Ali, né, foram favorecidos pela criação da imprensa. Dentro de 2 semanas, as teses de Lutero estavam em toda a Alemanha. Dentro de 2 meses, estavam em toda a Europa. As pessoas começaram a desvincular dos enganos de Roma. A igreja romana começou a entender que ela estava perdendo os adeptos. Porque é isso que aconteceu. Quando as pessoas começaram a ter acesso às escrituras, elas começaram a se desvincular dos enganos do papado. O papado estava perdendo o número de membros e foi necessário fazer algo, meus queridos. Eu não sei quantos de vocês conhecem, acredito que a maioria já deve ter ouvido falar nesse homem aqui, Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, ele foi contemporâneo de Lutero. Esse homem ele tem uma importância muito grande aqui na história.
Ele foi o fundador da Companhia de Jesus em 1534, que foi uma ordem religiosa católica romana que teve grande importância na Contra-Reforma Católica, cujos membros são conhecidos como o quê, queridos? Jesuítas. Jesuítas. Inácio de Loyola cria, então, uma ordem religiosa no ano de 1534, chamado Jesuítas. Existiam outras ordens religiosas, meus irmãos, não só os jesuítas. Existiam os franciscanos, os agostinianos. Lutero era um monge agostiniano. Mas o que isso tem a ver conosco, meus queridos? Aqui nós temos a seguinte informação. Quem está atualizado aí sabe, né? Cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio é o novo Papa Francisco. Ele é o primeiro Papa latino-americano e o primeiro jesuíta da história. Decisão foi anunciada nessa quarta-feira após 2 dias de conclave. Então, como vocês podem observar aqui na imagem, o Papa Francisco, ele se tornou o primeiro Papa na história, o primeiro Papa jesuíta na história a comandar a Santa Sé. Desde o século XVI, quando os jesuítas foram criados, nenhum Papa jesuíta havia comandado a Santa Sé. E, meus irmãos, o Papa Francisco ele é um homem estrategista, eu sempre digo isso em alguns locais onde eu passo, é um homem muito inteligente. Uma certa pessoa até me fez uma repreensão, irmão, como você pode dizer que um homem que faz a vontade do diabo é inteligente? Aí eu disse para o irmão, falei assim, irmão, se você estivesse nos dias de Jesus, você teria julgado ele então. Porque Jesus disse que os filhos das trevas são mais o que, queridos? Quem lembra? Mais prudentes que os filhos da luz. Para fazer o mal também, meus queridos, você precisa de ser estrategista. Não só para fazer o bem. Ou estou errado aqui? O Papa Francisco, meus queridos, ele está fazendo uma revolução no trono do papado. Porque ele é jesuíta. Os jesuítas são pessoas treinadas para restabelecer a supremacia papal. Olha quantas coisas. Veja bem, aqui eu não vou colocar tudo que o Papa Francisco tem feito para restaurar a supremacia papal, porque senão nós iríamos ficar aqui até de tarde. Por causa do tempo também. Mas aqui diz, Francisco será o primeiro Papa em festejos de aniversário da Reforma Protestante. E eu digo para vocês aqui, isso foi no ano de 2017. Meus irmãos, o que foi a Reforma Protestante? Foi um movimento onde pessoas estavam querendo fazer o quê? Devolver a Bíblia ao povo. Ensinar os enganos da Igreja Romana. E o Papa Francisco, ele participou do aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Isso é ou não é uma estratégia? Ele participou, meus queridos. Aqui, veja outra reportagem. Francisco tem encontro histórico com o principal clérigo xiita do Iraque. Olha só, não sei se você sabe, mas os muçulmanos também são divididos em várias ramificações, assim como o cristianismo é, catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, etc. Mas eles também são. E aqui os xiitas, aqui pela qual o Papa Francisco se encontrou com o principal clérigo, líder dos xiitas no Iraque. Foi a primeira vez na história, meus irmãos, que um Papa visita. Eles fizeram até um banner aqui, para o Papa Francisco. Lá quando ele visitou, isso foi agora no ano de 2021. Ele também teve um outro encontro histórico. Ele foi no Emirados Árabes e receberam, aqui ó, Emirados Árabes Unidos recebem o Papa em visita histórica. Olha o que diz na reportagem. Ó. Essa é a primeira visita de um chefe da Igreja Católica ao berço, não sei se vocês estão conseguindo ler aí, ao berço do islamismo. Do islamismo. Porque tem pessoas que não acreditam, né? Que um dia até o Islã vai se unir ao papado. Tem pessoas que não acreditam nisso. Outra reportagem aqui. Isso aconteceu agora, meus queridos. Em outubro agora de 2021. 40 líderes de 40 religiões no mundo inteiro fizeram uma visita no Vaticano. Isso aqui é um site do Vaticano, Vatican News. Eles foram lá, e aqui é o pronunciamento de um dos líderes sunitas, também uma outra ramificação ali do islamismo, e eles se unindo ao papado e dizendo, olha o que diz a reportagem aqui, Vaticano, religiões unidas pelo planeta, mudar o rumo para ter um futuro. E é isso. E as pessoas dizem, né? Não, isso é muito difícil de acontecer. Isso é muito complicado para acontecer. Quando que o islamismo vai estender, vai dar as mãos ao papado? Não sei quantos de vocês viram aqui essa reportagem também.
de Francisco, quando ele visitou uma igreja valdense. Quem já leu o capítulo 4 do livro Grande Conflito aí sabe o que eu estou dizendo, e sabe quem são os valdenses. O Papa Francisco, meus irmãos, ele visitou uma igreja valdense, ele foi mal recebido aqui, ó, ou não? O que vocês acham? Não. Ele foi bem recebido, meus irmãos. Aqui ele pediu perdão pelas tantas atrocidades que a igreja romana fez com os valdenses na Idade Média. Muitas pessoas perderam a vida, meus irmãos. Os valdenses, eles guardavam inclusive o sábado. Esse era um dos principais motivos pelas quais Roma odiava os valdenses. Por quê? Porque eles guardavam até o santo sábado do Senhor. E aqui está, Papa Francisco é o primeiro pontífice a visitar uma igreja anglicana em Roma. Você sabe, olha só, aqui diz, ele falou sobre a aproximação entre as duas igrejas. Meus irmãos, a igreja anglicana também foi criada num contexto de reforma protestante pelo rei Henrique VIII da Inglaterra. Por questões pessoais e políticas também, ele queria se desvincular com o papado, e ele criou ali, no ato de supremacia, a igreja anglicana. O Papa Francisco visitou, pela primeira vez na história, nós tivemos aí um Papa a visitar uma igreja anglicana em Roma. E não para por aí. Aqui, meus irmãos, como vocês podem ver nessa reportagem aqui, outro acontecimento histórico, meus queridos. O Papa Francisco, ele se juntou ao patriarca da Igreja Ortodoxa para declarar um projeto de reunificação. Meus queridos, pelo amor de Deus, as igrejas católica apostólica romana e a Igreja Católica Ortodoxa estavam separadas, sabe desde que tempo? Desde o ano 1054, no chamado Grande Cisma do Oriente, quando Diocleciano, imperador de Roma, ele fez uma divisão no Império Romano no ano 286, porque o Império Romano já estava, meus irmãos, crescendo demais. Dominava quase toda a Europa, grandes partes da Ásia, da África, o Oriente Médio. Aí estava difícil de controlar todas aquelas terras. Então Diocleciano ele divide o Império Romano em duas partes, no ano de 286. Então ficou uma parte, o Império Romano Ocidental, outra parte, o Império Romano Oriental. Constantino, então, vai mais além, no ano 330, ele transfere a capital do Império Romano de Roma para Constantinopla. E aí o bispo de Roma e o bispo de Constantinopla começaram a se degladiar. Por questões de práticas religiosas, costumes e questões políticas, as igrejas romperam-se suas relações, sabe em que ano? No ano de 1054. O Papa Francisco conseguiu assinar um projeto de reunificação das igrejas. Nunca, quase um milênio, meus queridos, que as igrejas estavam separadas. Eu não sei se isso diz algo para você. Para mim diz muito. Aqui diz, olha só a reportagem da revista Época, uma das revistas mais conceituadas do mundo. Veja bem, Francisco vira herói da guerra contra as mudanças climáticas. Ele foi chamado de herói, meus queridos, na guerra contra as mudanças climáticas. O Papa Francisco ele tem feito grandes revoluções. Aqui você vê, ele é um Papa diferente, meus queridos. Nós estamos vivendo na época, na história, do maior Papa de todos os tempos. Como diz essa reportagem aqui, meus queridos, Francisco ele lava os pés de detentos em Roma. Eu quero que você preste bastante atenção nessa reportagem aqui, porque daqui a pouco a gente vai ler um texto, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Aqui você vê o Papa Francisco beijando os pés de detentos lá em Roma, celebrando o quê? A Santa Ceia, a cerimônia de lava-pés. Ele é um Papa revolucionário, é um homem que realmente tem sido um estrategista. Ele beija ali os pés de crianças com paralisia. Isso aqui, meus queridos, essa imagem que vocês estão vendo aqui agora é inédita, sabe por quê? Uma pessoa que viveu na Idade Média, no período da Idade Média, ela jamais assistiria uma cena igual a essa que você está vendo aqui hoje na igreja. Vocês lembram a história do Papa Gregório VII com o rei Henrique VIII, ou Henrique IV, perdão? Quando o Papa Gregório VII, ele acreditava, né, que a igreja romana era uma igreja infalível, nunca tinha errado. O rei Henrique IV, ele destronou o Papa Gregório VII. E aí, meus irmãos, por questões de influência política, porque os príncipes ali do rei Henrique IV começaram a questionar o poder dele em relação ao Papa Gregório VII. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ele teve que pedir perdão ao Papa Gregório VII.
Ele atravessou os Alpes, a serva do Senhor diz lá no livro Grande Conflito que ele atravessou os Alpes em pleno inverno e foi até o castelo do Papa Gregório VII, o rei Henrique IV, para pedir perdão ao Papa. E sabe o que aconteceu? O Papa deixou ele 3 dias, meus queridos, em plena neve, descoberto, e só depois o perdoou. Para você ver a arrogância que esses homens tinham, o Papa Leão XIII dizia: nós representamos o lugar do Deus Todo-Poderoso aqui na Terra. Lê lá, é história isso aqui que eu estou dizendo. Papa Pio V diz que nós, os papas, temos o mesmo nível de Deus aqui na Terra. O Papa e Deus é a mesma coisa. E agora você vê aqui imagens iguais a essa. O Papa Francisco, meus irmãos, nós estamos num tempo de diálogo, nós estamos vivendo num tempo onde não existe mais inquisição, nós estamos vivendo um tempo de democracia. Para o papado chegar ao pleno desenvolvimento de uma política global, é necessário mudar suas estratégias. O Papa Francisco, ele visita aqui até lugares, aqui, ó, periferias, lugares mais pobres, ele visita as pessoas ali acariciam ele, é um Papa carismático, diferente de todos os outros papas que já surgiram na história. Ele é um Papa o quê, meus queridos? Jesuíta. Ele é um Papa jesuíta, a gente precisa de entender isso. Tem adventista que não sabe o que é ser um jesuíta. Busque, se você não sabe, busque estudar o que é ser um jesuíta, embora nós vamos falar aqui agora. A serva do Senhor, aqui no livro Grande Conflito, a serva do Senhor, ela diz assim: em toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários. Passadas as primeiras vitórias da Reforma, vocês lembram aqui? Quando eu disse que Lutero colocou a Bíblia na língua do povo, Tyndale na Inglaterra também, os reformadores tiveram um papel importantíssimo ali. Essa Bíblia, queridos, que está nas nossas mãos aqui hoje, sabe por que aconteceu para ela estar aqui nas nossas mãos? Muito sangue foi derramado, meus queridos, para que nós tivéssemos hoje liberdade. Liberdade de consciência vai ser tirada, na verdade, daqui a um tempo. Mas muito sangue foi derramado, meus queridos. Só que as pessoas não sabem disso, por isso que elas não dão valor. Não dá valor nem para a cruz de Cristo, né? Quem dirá dá valor para o sangue dos mártires. E aqui a serva do Senhor diz: passadas as primeiras vitórias da Reforma, Roma convocou novas forças esperando finalizar sua destruição. Destruição de quem, queridos? Da Reforma. Nesse tempo, fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem o que, meus irmãos? Leia aqui comigo. Dedicarem à destruição do protestantismo e ao muito baixo. Nenhum anjo que estava mais próximo de você escutou. Leia comigo de novo. Era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à destruição do protestantismo e ao restabelecimento da supremacia papal. Eles possuíam uma aparência de santidade, visitando prisões e hospitais. Vocês lembram aqui que eu falei para vocês prestarem atenção naquela imagem lá do Papa Francisco, beijando ali, lavando os pés de detentos, etc., visitando locais pobres? Olha o que a serva do Senhor diz, meus queridos. Visitando prisões e hospitais, ajudando os doentes e pobres e levando o sagrado nome de Jesus. Veja que curioso. Mentira, roubo e assassinato seriam até recomendáveis caso servisse aos interesses da igreja. Aonde quer que iam os jesuítas, ressurgia a influência do papado. Meus irmãos, o que for necessário para atingir os interesses da igreja, se for necessário nós matarmos, roubar, adulterar, mentir, fornicar, o que for nós vamos fazer. O propósito dos jesuítas, o propósito pela qual eles foram criados é para destruir o protestantismo e mais o quê? Restabelecer a supremacia papal. Uma coisa está ligada à outra. Uma vez que você destrói o protestantismo, você restabelece a supremacia papal. Aquele poder, meus queridos, político, que a Igreja Romana tinha na Idade Média, o objetivo dos jesuítas é restaurar hoje no nosso tempo. Pela primeira vez na história, meus irmãos, nós temos um Papa jesuíta no trono da Santa Sé. Nunca isso havia acontecido na história, desde o século XVI. Nunca tivemos um Papa jesuíta na história. Olha só que interessante. Eu estava, na verdade, se eu não me engano, foi no 3º semestre, né, da Faculdade de História. E aí eu estava estudando, né, uma matéria da faculdade
E aí eu, lendo o livro, né, da matéria, eu descobri algo sobre os jesuítas. Ali eu estava estudando ali o período da história da educação do Brasil, e ali eu descobri algo sobre os jesuítas num livro de história da faculdade, queridos. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje. Presta atenção nesse texto aqui. Livro História da Educação, na página 68, que é o livro lá onde eu estudei. Além do apoio real, a Companhia de Jesus era uma organização centralizada que atuava como uma empresa controlando fazendas, imóveis e escravos, por mais contraditório que isso possa parecer. Meus irmãos, os jesuítas apoiavam até a escravidão. Controlavam fazendas, imóveis, aquela roupagem, visitando prisões, cuidando de doentes, ensinando sobre Jesus, aquilo ali era uma dupla face. Isso significa que os jesuítas não só aceitavam a escravidão de seres humanos, beneficiando-se disso, como também colaboravam para que essa realidade fosse considerada como natural. Os negros eram impedidos de receber educação formal, mas eram educados de outras formas, sempre coercitivas e violentas. Veja, meus irmãos, aqui o que a serva do Senhor disse, e agora o que um livro secular, um livro de história, um livro que está na academia está dizendo sobre os jesuítas. Vocês conseguiram entender o real sentido da existência dos jesuítas? Olha só, o Marquês de Lafayette, eu não sei quantos de vocês conhecem aqui, conhecido como o General Lafayette, ele foi um homem, meus queridos, muito importante na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ele era francês, na verdade, mas ele foi muito importante. Porque, não sei se você conhece bem a história, para que os Estados Unidos se desvinculasse da Inglaterra, foi necessário um apoio da França, porque a França odiava a Inglaterra nesse momento. Era um período de muitas tensões. A França financiou a guerra para ajudar os Estados Unidos a se tornar independente da Inglaterra. Sabe o que a França fez? Enviou ali o general Lafayette na guerra, na independência dos Estados Unidos, depois de 1776. E esse homem era um homem estrategista, meus queridos. Era um general, era um militar, comandava tropas. Era alguém que sabia de guerras, de tropas, entendia disso. Vocês estão entendendo? Olha o que ele disse sobre os jesuítas. É a minha opinião de que se as liberdades desse país, os Estados Unidos, forem destruídas, será pela sutileza dos padres jesuítas da Igreja Católica Romana. Pois eles são os mais ardilosos e perigosos inimigos das liberdades civis e religiosas. Eles instigaram a maioria das guerras na Europa. Essa é a posição do general Lafayette, general francês. Conforme eu disse para vocês, ele atuou também na Revolução Francesa. Outro aqui, meus queridos, muito importante na história também, você provavelmente conhece, Napoleão Bonaparte. Veja o que Napoleão Bonaparte disse sobre os jesuítas. Os jesuítas são uma organização militar e não uma ordem religiosa. O seu chefe é um general de um exército e não um simples padre de um mosteiro. E o objetivo dessa organização é o poder. Poder no seu exercício mais despótico. Poder absoluto, poder universal, poder para controlar o mundo pela vontade de um único homem, isto é, o Papa, o superior geral dos jesuítas. O jesuitismo é o mais absoluto dos despotismos e, ao mesmo tempo, o maior e mais enorme dos abusos. Queridos, quem estava dizendo isso aqui? Napoleão Bonaparte, outro homem que entendia de guerra, de tropas, de comandar tropas. Eram pessoas que sabiam pegar em armas. Não um indivíduo igual eu e você que não entende nada disso. Eles estão dizendo, tendo uma visão de quem são realmente os jesuítas. Por isso que muitas pessoas, meus irmãos, ficam inculcadas dizendo: mas como que o Papa Francisco conseguiu, em pouco tempo, fazer coisas que outros papas, em décadas, não conseguiram? Nós estamos falando de um homem estrategista. Uma pessoa que entende de guerras, de tropas. São pessoas que são treinadas, militarmente falando até, para restabelecer a supremacia papal. Não é a minha opinião, são opiniões de pessoas que entendem do que estão dizendo. Aqui também está outro. Esse aqui também vocês devem conhecer, Dostoiévski. Foi um escritor, jornalista, filósofo, romancista, uma das pessoas mais conceituadas ali na história, na filosofia. Olha o que ele disse. Os jesuítas são simplesmente um exército romano para a soberania terrena do mundo no futuro, com o pontífice de Roma como imperador.
Esse é o seu ideal. É uma simples luxúria de poder, de ganhos materiais imundos, de dominação, algo como uma servidão universal em que eles, isto é, os jesuítas, são mestres. Olha a frase, meus queridos, que ele vai dizer agora. É tudo o que representam. Eles talvez nem acreditam em Deus. Essa é a visão que as pessoas têm. Era qualquer pessoa que estava dizendo aqui, queridos? Não. Eram pessoas inteligentes, pessoas estudadas, pessoas estrategistas. Não era qualquer um, queridos, que tinha essa visão. Você percebe que o que a serva do Senhor disse sobre os jesuítas, o que um livro de história secular falou sobre os jesuítas, o que Napoleão Bonaparte, o general Lafayette, Dostoiévski, o que todas as pessoas dizem, eu poderia colocar aqui muitas outras pessoas, Abraham Lincoln também, e muitos outros, pessoas importantes na história, chegam à mesma conclusão sobre os jesuítas. Mas como que o poder romano vai alcançar o poderio global, vai ter de novo o poder político que tinha numa sociedade democrática como a nossa? Porque a Revolução Francesa fez o quê? Ela fez um rompimento, uma divisão entre igreja e Estado. Como que isso vai acontecer, queridos, numa sociedade como a nossa? Algumas pessoas se perguntam, né? Aqui no livro de Apocalipse 13, no verso 11 e o verso 12, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Essa besta, queridos, que ela parece cordeiro, ela é uma besta esquizofrênica. Ela parece uma coisa, mas na verdade ela é outra. Ela começa com ações de cristianismo, de Cristo, e depois ela fala como Satanás. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Presta atenção aqui agora. E faz que a terra... O que essa segunda besta vai fazer, queridos, com a terra? E faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Meus irmãos, os Estados Unidos vai fazer com que todas as pessoas da terra, vai influenciar todas as nações a servir ao papado. Engraçado que na antiguidade, os impérios mundiais, eles se degladiavam, brigavam ali, para poder alcançar o poder. Os Estados Unidos, ele briga pelo poder para poder entregar o papado. E é isso que vai acontecer, meus irmãos. Mas como os Estados Unidos é a maior nação protestante do mundo, nós estamos vivendo aqui num tempo de democracia, como eu disse para vocês, Estados Unidos é a maior potência protestante do mundo. Olha aqui, essa imagem que você está vendo aqui, meus irmãos. Aqui está a cúpula do Capitólio, lá nos Estados Unidos. É aqui o Congresso norte-americano, onde eles se reúnem. Daqui vai sair o decreto dominical. E à sua direita está aqui a cúpula do Vaticano, a cúpula da Santa Sé. Meus irmãos, observem bem o que vocês estão vendo aqui. A arquitetura do Capitólio nos Estados Unidos é ou não é semelhante à cúpula do Vaticano? É ou não é? É muito semelhante, meus queridos, até a arquitetura. Como que esses dois poderes vão chegar a uma união de novo para instituir o poder romano no nosso mundo? Se vocês soubessem, vocês parassem para poder analisar, até um tempo atrás, queridos, presta atenção aqui agora, no que eu estou dizendo para você. Até um tempo atrás, era proibido, talvez não sei se todos sabem aqui, era proibido um papa pisar no território norte-americano. Vocês sabiam disso? Era proibido. Os papas não entravam lá, não podiam visitar lá. Havia um abismo entre esses dois poderes, meus queridos, muito grande, muito grande. Aqui na fala do presidente Harry Truman, ex-presidente, né, ali foi na época ali depois da Segunda Guerra Mundial. Olha o que ele falou, queridos, em uma carta enviada ao Papa Pio XII. Presta atenção para você ver o abismo que existia entre esses dois poderes. Parecia ser algo impossível isso que a Bíblia está dizendo que vai acontecer. Como batista e chefe executivo da maior e mais poderosa nação do mundo, no qual todos me chamam simplesmente de Senhor Truman, não posso me dirigir ao Senhor como Sua Santidade, um título que pertence somente a Deus. Nós, nos Estados Unidos, consideramos todos homens iguais perante Deus e nos dirigimos a eles por seus verdadeiros nomes. É por isso que me dirijo a si apenas como Senhor. Não era um adventista, né, na verdade, mas era alguém que tinha o quê? Coragem.
um homem de verdade, um corajoso, não conhecia toda a verdade ali, mas era um batista, era um protestante. Nós aqui nos Estados Unidos reconhecemos que todas as pessoas são o quê? Iguais. E você vai ver, meus irmãos, que de um tempo para cá, os Estados Unidos está estendendo os braços ao poder romano. Os discursos estão mudando a cada época que passa, a cada geração que passa. Eu acredito que esses dois personagens aqui são muito conhecidos por todas as pessoas. Aqui está o Papa João Paulo II, como você vê aí na imagem. Papa João Paulo II. E aqui o presidente dos Estados Unidos é Ronald Reagan. Meus irmãos, é tão impressionante essa cena aqui que vocês estão vendo. Até o ano de 1984, não existia relações diplomáticas entre Estados Unidos e Vaticano. Ouviram bem? Não existia. Quando Ronald Reagan assumiu o trono ali dos Estados Unidos, e o Papa João Paulo II, um Papa também que foi revolucionário, para mim foi o segundo maior da história. Só perde para o Francisco. Quando ele assumiu o trono do papado, os dois tinham algo em comum, sabe o quê? Destruir o comunismo soviético. Os dois odiavam o comunismo. Os dois iniciaram uma aliança que vocês viram aqui nas fotos para poder derrubar o comunismo soviético. E isso aconteceu, meus queridos, no ano de 1989. Não sei se vocês aí já estudaram sobre isso. Mas é uma verdade. A União Soviética ela foi desmantelada através de uma união entre Estados Unidos e Vaticano. Algo parecia impossível de acontecer. Porque os dois tinham algo em comum, que era destruir o comunismo. E, meus irmãos, de lá para cá, então, principalmente depois dessa aliança, de lá para cá tem acontecido coisas extraordinárias na união desses dois poderes. A Hillary Clinton, meus queridos, que era uma secretária de Estado dos Estados Unidos, na época, ela disse o seguinte, olha a revista Veja aqui. Estados Unidos querem se aliar ao Vaticano. E na reportagem, olha o que ela disse, meus queridos. O Vaticano pode ser uma potência aliada ou um inimigo ocasional. Devemos fazê-lo ver que a nossa política pode ajudá-lo a avançar em muitos princípios, orientou o Departamento de Estado. A Hillary Clinton, você sabe, né? Ela disputou a presidência com Donald Trump no ano de 2016, só que ela perdeu. Aí muitas pessoas começaram a dizer, né, baseado nessa reportagem aqui, será que vai ser agora a união dos Estados Unidos e Vaticano? Que a Hillary Clinton ela tinha tendências ao papado. E aí, meus queridos, a união desses dois poderes tem cada vez mais sido acirrada. No ano de 2015, pela primeira vez na história, meus queridos, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, pela primeira vez na história, não tinha nenhum protestante. Como vocês podem ver aqui, a Suprema Corte dos Estados Unidos, no ano de 2015, passou a ter 6 juízes católicos e 3 judeus. Pela primeira vez na história, tinha mais judeus que protestantes e, pior, não tinha nenhum protestante. Sabe qual foi o resultado disso? Aqui, ó. No mesmo ano, Suprema Corte dos Estados Unidos aprova o casamento gay em todo o país. Isso foi o resultado, meus queridos. Ou seja, a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou o casamento gay. Você sabe, era uma instituição ou não era uma instituição edênica? O que Deus fez lá no Éden, meus queridos? Duas coisas, né? Duas instituições. Quem lembra? O casamento e o sábado. A primeira já foi. Antes de 2015. Foi aprovado ali o casamento gay. Para aprovar a segunda, pouco custa. Pela primeira vez na história, meus irmãos. Isso aconteceu. Essa reportagem aqui, meus queridos, foi uma reportagem, a mais importante de todas, eu diria até aqui. Porque pela primeira vez na história, como diz aqui no estado de Minas, pela primeira vez na história, o Papa Francisco deu um discurso lá nos Estados Unidos, no Congresso norte-americano, no Capitólio. Veja bem, meus irmãos, eu disse para vocês que era proibido um Papa pisar no território norte-americano, vocês lembram? O Papa Francisco, ele chegou aí lá.
Essa foi a primeira vez na história que um papa discursou no local. O pontífice pediu vigilância global contra o fundamentalismo de todos os tipos e falou sobre a crise migratória. Quando ele foi lá para poder lançar a encíclica Laudato Si, que é uma encíclica que fala sobre o meio ambiente, e na encíclica está ali localizada, na encíclica, a legislação dominical, veja o que o presidente da época, Barack Obama, disse com a visita do Papa Francisco lá nos Estados Unidos, no ano de 2015. Dou as boas-vindas à encíclica de sua santidade. Mudou ou não mudou o discurso, meus queridos, de Harry Truman para Barack Obama? Sua santidade, quase ajoelhando para adorar. E admiro profundamente sua decisão de expor o tema com clareza, potência e autoridade moral de sua posição, buscando uma ação global sobre as mudanças climáticas. Tenho esperança que todos os líderes mundiais reflitam sobre o apelo do Papa Francisco. Nós poderíamos pegar Apocalipse 13, verso 11 e verso 12, que nós lemos aqui, e colocar no lugar desse texto. Tenho esperança que todos os líderes mundiais reflitam sobre o apelo do Papa Francisco e atuem juntos para proteger a nossa casa comum, concluiu o comunicado. Esse foi um comunicado que o Barack Obama deu após a visita do Papa Francisco. E lá, irmãos, ele foi bem recebido. Aqui está Barack Obama, aqui na Casa Branca. Ele é a Michelle Obama, a esposa dele. O Papa foi ovacionado, meus irmãos. Ele também participou ali Ele deu discurso no Congresso norte-americano, como eu disse para vocês, foi aplaudido de pé. E aqui atrás, Joe Biden, que era o vice-presidente na época de Barack Obama. Olha só, meus irmãos, a maior nação protestante do mundo, como que ela recebeu o Papa Francisco ali, após o seu discurso nos Estados Unidos. As coisas mudaram, meus irmãos. As coisas estão mudando. O Papa Francisco, volto a repetir, ele é um homem estrategista, porque ele é o quê? Um jesuíta. Ele é um jesuíta. Os jesuítas são treinados com rigor praticamente, quase que militar, para destruir o protestantismo e restabelecer a supremacia papal. O Papa Francisco sabe, meus queridos, que no nosso tempo, aqui no século XXI, do jeito que a Igreja Romana se utilizava para poder instituir as coisas, para poder conversar, para poder exigir questões políticas, na época da Idade Média, é diferente da idade que nós estamos vivendo aqui agora, do nosso tempo. Ele sabe. Como que você vai instituir o domingo, por exemplo, em uma sociedade como a nossa, como eu já disse para vocês? É necessário começar com um assunto que envolve todas as pessoas, que é a preocupação de todas as pessoas. Sabe qual é a preocupação de todas as pessoas no momento? O meio ambiente. O meio ambiente, meus irmãos, quem não está vendo sobre as mudanças climáticas? Quando que vocês viram tantas chuvas seguidamente, igual aconteceu aqui no nosso estado esses dias? Quem lembra de chuvas assim, desse jeito? Eu não lembro, meus irmãos. Eu não lembro disso. As mudanças climáticas estão aí, queridos. Não vou falar aqui agora por causa do tempo, mas as mudanças climáticas estão aí. E para você instituir o domingo como dia de guarda, é necessário você ali concluir, fazer algumas estratégias. O Papa Francisco, ele lançou essa encíclica lá que ele falou lá no Congresso norte-americano no ano de 2015. E olha a reportagem do G1 aqui, queridos. Presta atenção nessa reportagem. Encíclica Verde do Papa chega em momento chave para o planeta. Por que chega em momento chave, meus irmãos? Nós estamos vivendo no pior momento da história das crises climáticas. Por isso que chega em momento chave. Tem uma outra reportagem aqui que eu achei também. Essa aqui também do G1. Por isso que eu digo para vocês, olha só a importância dessa encíclica. Uma encíclica para mudar o quê, meus irmãos? Para mudar o mundo. Para mudar o mundo. Quando o Papa Francisco publicou essa encíclica lá, no ano de 2015, os Estados Unidos abraçou as ideias do papado e a revista Time, meus queridos, uma das principais do mundo, lançou uma reportagem numa capa da revista. Olha só que coisa, meus irmãos. Olha só que coisa. Revista Time aqui. The New Roman Empire. O novo Império Romano. O novo Império Romano. O Papa Francisco está conseguindo restituir a supremacia papal nos nossos dias.
Aqui, não é eu que estou dizendo, vocês estão vendo aqui com seus próprios olhos. Ele está conseguindo. Outra coisa, eu não estou dizendo aqui, antes que eu me esqueça, eu não estou dizendo aqui, meus queridos, que o decreto dominical vai sair com o Papa Francisco, tá? Não estou dizendo isso aqui. Nós estamos falando aqui de poderes, não de pessoas. Que fique bem claro isso aqui, tá? Mas é um fato que uma hora a profecia vai se cumprir. Com alguém, vocês concordam? Com alguém. E o Papa Francisco está dando passos largos. Eu não sei, meus irmãos, eu não sei. Porque ele já tem, na verdade, se eu não me engano, 84 anos agora. Então é uma pessoa já bem com a idade bem avançada, né? Mas a Igreja Romana viu que colocar um Papa jesuíta no trono deu certo. Porque nunca havia tido um Papa jesuíta. E as alianças de Estados Unidos e Vaticano estão cada vez mais alinhadas, conforme eu disse para vocês. Olha essa outra reportagem aqui. Quando o presidente Biden, que era o vice de Obama, na época, ele estava lá, ele ovacionou o Papa Francisco naquele discurso ali nos Estados Unidos. Olha só para vocês terem ideia qual foi a primeira atitude que ele fez ao assumir ali o poder dos Estados Unidos. Ó, em telefonema com o Papa, Biden disse que buscará trabalho conjunto sobre o meio ambiente e imigração. Presidente eleito dos Estados Unidos disse ao Papa Francisco que deseja trabalhar junto com o pontífice em questões como cuidar dos pobres, presta atenção, cuidar dos pobres, enfrentar as mudanças climáticas e receber imigrantes e refugiados. O presidente Joe Biden, ele, não sei quantos de vocês aqui assistiram a cerimônia de posse dele, meus irmãos, mas aqui, a cerimônia de posse dele, quem fez a cerimônia de posse dele, meus irmãos, foi um padre jesuíta. Esse homem aqui que vocês estão vendo à direita da imagem. Um padre jesuíta fez a cerimônia de posse de Joe Biden. Ele fez um juramento, meus irmãos. Olha como vocês estão vendo aqui na imagem. Ele fez um juramento sob uma Bíblia jesuíta. Sob uma Bíblia jesuíta. Olha só, a primeira coisa que ele fez, também, depois de ligar para o Papa Francisco, que ele ligou para o Papa Francisco, como vocês viram na reportagem, e ele fez uma outra coisa, meus irmãos, histórica aqui. Como diz a reportagem da CNN. Biden recoloca os Estados Unidos no Acordo de Paris. Como isso afeta o Brasil? Meus irmãos, está acontecendo algo histórico na nossa geração. Você sabe, né? Eu não vou falar aqui também por causa do tempo, porque senão o assunto é muito longo. Mas o Acordo de Paris é um tratado entre as nações para poder reduzir ou diminuir a emissão de dióxido de carbono no meio ambiente. É um substituto, na verdade, do Tratado de Kyoto. Aconteceu lá, se não me engano, no ano de 1998. O Acordo de Paris, meus irmãos, no ano de 2015, quando foi lançado, até então os Estados Unidos ele odiava esses assuntos de questões do meio ambiente. Quando o Papa Francisco discursou lá, o presidente Obama aceitou as ideias. Joe Biden é o primeiro, olha só, é o segundo presidente na história dos Estados Unidos a ser um presidente católico, vocês sabiam? O primeiro foi John Kennedy, lá há uns 40, 50 anos atrás, mas John Kennedy, ele até teve problema com os católicos, porque ele não se evidenciava assim como um católico absoluto. Que ele até disse, não, eu quero as relações entre igreja e Estado o quê? Separadas. John Kennedy, ele dava essas reportagens assim. Mas Joe Biden, meus irmãos, ele se mostrou um homem também bem aliado ao Vaticano. Ele recolocou os Estados Unidos no Acordo de Paris. Isso foi algo histórico para quem estuda profecias. Para quem está entendendo as ideias do papado com a encíclica Laudato Si de cuidar do meio ambiente. Ele recolocou os Estados Unidos no Acordo de Paris. E outra coisa, não só isso, ele ainda fez uma convocação para uma reunião, uma cúpula climática, que aconteceu agora, no ano passado, nos dias 22 e 23 de abril. E ainda convidou o Papa Francisco para discursar. Recolocou os Estados Unidos no Acordo de Paris e ainda convidou o Papa Francisco. Agora, meus irmãos, eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que Joe Biden não sabe das agendas de Francisco em relação ao meio ambiente, em relação ao decreto dominical? Porque, na verdade, quando você vai lá na encíclica, no capítulo 6, lá fala sobre o descanso dominical, para cuidar da natureza, para cuidar dos pobres, do meio ambiente e etc.
Vocês acham ou não acham que ele sabe? É claro que ele sabe. É claro que ele leu. Ele se mostrou tão preocupado com as questões ambientais que ele nomeou esse homem aqui, o ex-secretário de Estado, John Kerry, para ser o César do clima no governo dele, como vocês podem ver aqui a reportagem. Esse homem aqui, John Kerry, foi considerado o César do clima, aquele homem que vai resolver todos os problemas. Um homem estrategista. Você sabe que a palavra César nos remete a quem? A Júlio César, um homem estrategista, lá na antiga Roma. E veja bem, Kerry, então, foi enviado por Joe Biden, agora no ano passado, lá no Vaticano, e a reportagem do Vatican News diz assim, eu não sei se eu já mostrei essa reportagem para vocês aqui, naquele encontro que nós tivemos, mas aqui, ó, Kerry, crise climática, a voz do Papa mais importante do que nunca. E a Igreja Católica, meus irmãos, ela lançou esse movimento aqui, que eu acredito que vocês já conhecem, o movimento chamado Domingo do Clima, para uma igreja sempre mais ativa. Isso aconteceu o ano passado, tudo agora, no ano passado, e a igreja lançou esse movimento Domingo do Clima. Agora, veja bem, muitas pessoas começaram a acreditar que poderia, quem sabe, acontecer um decreto dominical naquela reunião lá na COP26. Eu também trabalhei com isso, nós poderíamos, nós estávamos percebendo ali que estava tudo ocorrendo naquela direção, poderia, quem sabe. Nós não sabemos o dia, nós não podemos marcar datas. Você não pode ser alarmista, dizendo, não, Jesus vai voltar agora, no final do ano, vai voltar semana que vem. Mas você também não pode ser um negacionista. Eu gostei muito de um pastor que disse isso. Negacionista é aquele que nega as verdades. Ele nega. Não está preocupado. Não quer saber de estudar a Bíblia, a profecia, não gosta. Isso é um negacionista. Mas a COP26 veio e eles não chegaram a um acordo. E o que ia ser debatido na COP26, uma das coisas que foi debatido lá, foi a questão do Domingo do Clima, porque a Igreja Católica ela criou esse movimento, Domingo do Clima, e esse movimento teria que impactar as ações dos líderes ali, políticos, que fizeram parte da COP26. Só que já tem a COP27, meus irmãos, que vai ser agora nesse ano no Egito. Também não estou dizendo que vai acontecer aqui. Mas eu estava vendo uma pregação de um rapaz esses dias e ele falou algo interessante. É bem capaz que você não vai ver muitas ações agora nesse ano, no ano de 2022 ou no ano de 2023, sobre essas questões. Ele não deu a certeza, é claro, mas ele falou algo interessante. Ele mencionou ali sobre a questão do cerco de Jerusalém lá no ano 70. No ano 66, Sérgio cercou a cidade de Jerusalém, parecia que os judeus seriam ali retidos, mas sem as mínimas aparências, ele retirou o cerco. Passou 3 anos, meus irmãos, 3 anos, parecia que nada ia acontecer. E aí Tito, com o seu exército, chegou e rodeou a cidade de Jerusalém. E, como diz Flávio José, mais de 1 milhão de judeus foram mortos no cerco de Jerusalém. Porque as pessoas, elas não estavam acreditando que ia acontecer novamente o cerco. Então nós vemos muitas movimentações agora sobre as mudanças climáticas, sobre a união dos Estados Unidos e Vaticano e tal, etc. Mas isso pode acontecer. Talvez ali de passar um tempo a gente não mais ouvir e depois vai vir uma repentina destruição. Talvez, quem sabe. Teve um homem chamado Massimo Faggioli. Ele é um historiador e professor também, teólogo. Ele é católico, para vocês terem ideia. Eu estava lendo um artigo dele essa semana. Você pode procurar ali, Massimo Faggioli, na internet. E eu achei interessante, meus irmãos, como que ele disse, depois que Joe Biden assumiu, um presidente católico assumiu os Estados Unidos e o Vaticano, com o Papa Francisco, ele escreveu uma série de artigos sobre a união desses dois poderes. Olha o que ele disse aqui, meus queridos. O novo governo americano crê que o Vaticano e os Estados Unidos estão prontos para trabalhar juntos no futuro imediato para proteger a democracia e a estabilidade do mundo. Dr. Massimo Faggioli. É qualquer pessoa que está dizendo isso aqui, meus queridos? Não. É um historiador, um professor de teologia ali da Igreja Católica. É um católico que está dizendo. Ele falou, tem uma série de artigos ali, meus irmãos, eu convido vocês a fazerem essa pesquisa. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, meus queridos, como que o mundo está
indo para uma direção impressionante. Os Estados Unidos, esse Máximo Fajoli, ele diz, os Estados Unidos busca o império cultural, o império global cultural. E é verdade. Meus queridos, para pensar. Um lixo, uma porcaria, lança lá nos Estados Unidos hoje, passa 2 dias e chega aqui no Brasil. Olha aí aquela porcaria lá do Black Friday. E tem adventista que ainda acredita num negócio desse. Lançou um lixo lá nos Estados Unidos, 2 dias depois chega aqui no Brasil. Se você for na França, se você for na Itália, se você for na Bélgica, você vê ali um Burger King, um McDonald's. De onde veio isso? Dos Estados Unidos. Qual que é a língua universal, queridos, no nosso tempo aqui? A língua que todas as pessoas têm que ter ela como pelo menos a segunda língua. Até na escola é ensinado isso para nós. Qual que é a língua? O inglês. Tá vendo? É unânime a resposta de vocês. Vocês acham que o inglês é a língua universal por causa de quem? Por causa da Inglaterra? Da Austrália? Não. Por causa dos Estados Unidos. O mundo está sendo, culturalmente falando, se rendendo aos Estados Unidos. O mundo é um mundo americanizado, meus irmãos. Tudo que os Estados Unidos implanta lá, rapidamente o mundo observa. Língua universal, a moeda mais comercializada no mundo, é o dólar americano, meus queridos. Para que o decreto dominical ocorra na nossa geração, é necessário que o mundo seja americanizado. E ele disse nesses artigos que o papado, o Vaticano, busca um império político global. Porque o papado, ele tem influência, mas não tem o quê? Poder. Não tem poder político mais. Foi retirado depois da Revolução Francesa. Não tem mais poder político. Então ele busca esse poder. E a quem que ele está buscando o poder? Nos Estados Unidos. Através de estratégias. Meus irmãos, essa conversa de que todos nós devemos cuidar dos pobres, do meio ambiente, facilitar a entrada de imigrantes no país, isso é papo de decreto dominical, queridos. É ou não é? Isso é papo. Isso é história. Os Estados Unidos, meus queridos, está ficando aos poucos romanizado. A corte, pela primeira vez na história, teve mais católicos. Um presidente católico na primeira vez na história. Na segunda vez na história, né? Mas eu não considero, vou ser sincero com vocês, John Kennedy católico. Eu nem considero. Pela primeira vez na história, um papa discursando no Congresso norte-americano. Os Estados Unidos está ficando o quê? Romanizado. Eu estava pesquisando, esses dias para trás agora, sobre quantas bases, né? Os irmãos estão vendo aí, né, as tensões que estão acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Estava vendo ali, né, observando. E, meus irmãos, eu busquei saber quantas bases militares os Estados Unidos têm no mundo. Estava buscando aqui essa informação. Olha aqui. Veja bem nesse gráfico aqui. Os Estados Unidos, meus irmãos, fora do país, do seu território, ele tem 742 bases militares no mundo inteiro, meus queridos. 742 bases militares. Você sabe o que é uma base militar? Um país tem uma base militar em algum local quando ele está ali para poder buscar, quando ele está ali para poder defender alguns interesses seus. Imagina, meus irmãos, quando der o decreto dominical, eu gosto de imaginar certas coisas. Se bem que tem alguns críticos, né, que não gostam de conjecturar. Imagina quando acontecer ali o decreto dominical, imagina se as pessoas se recusarem a aceitar o decreto. Imagina quando os Estados Unidos colocar as suas 742 bases militares no mundo inteiro a favor de Roma. Isso aqui é fora, meus irmãos. O segundo país que mais tem base militar fora do seu território, sabe quem que é? Inglaterra, 145. Não chega nem perto. O mundo, o poder militar, está hoje concentrados nas mãos dos Estados Unidos da América. Só que as pessoas não enxergam isso. Não enxergam. Isso vai se cumprir, queridos, nos nossos dias. Eu acredito. Essa reportagem aqui, eu vou voltar ela aqui para vocês. É a última, tá? Já está vencendo nosso tempo. Essa reportagem aqui, meus queridos, da revista Time, você deveria ir hoje para sua casa pensando nessa reportagem aqui. Aconteceu no ano de 2015, na verdade.
mas você deveria raciocinar. The New Roman Empire. O novo Império Romano. O novo Império Romano, meus irmãos. Se as pessoas elas se concentrassem no estudo da profecia, as coisas seriam diferentes. Os irmãos hoje só falam de vacina. Eu tive que sair de 2 grupos, irmãos, de WhatsApp, porque os irmãos só falam de vacina. Não me interessa saber quem quer tomar, quem não é. Isso para mim não interessa, queridos. Nós deveríamos estar concentrados no estudo das profecias. Meus irmãos, eu trabalho na área da revelação, queridos. Sabe o que é isso? Bíblia, Espírito e profecia. Na área da especulação eu não trabalho. A Bíblia não disse como que vai ser o decreto dominical, como que vai ser restrito o decreto dominical, o comprar e vender. A Bíblia não disse. Ellen White também não disse. Eu não sei se vai ser cartão magnético, se vai ser cobrar o cartão de vacina das pessoas, eu não sei. Se vai ser a íris do olho digital, eu não sei, queridos. Uma coisa que eu não sei, eu não posso ficar especulando. Eu devo me atentar ao que está revelado. Se as pessoas ficam preocupadas, pode ou não pode tocar bateria na igreja? Nós estamos perdendo o nosso tempo. Essa semana eu vi 5 pessoas catando lixo na lixeira. E nós aqui brigando com coisas idiotas. Os líderes cegos, os membros cegos, todos em geral cegos. Você apresenta aqui, a Igreja Católica criou o movimento Domingo do Clima. As pessoas não entendem. Iguais, meus queridos, semelhantes nós estamos, eu digo que eu também estou, nós estamos semelhantes aos judeus do 1º século, meus queridos. Jesus disse, se eu dissesse para vocês, vocês não conseguiam enxergar. Está lá em Mateus capítulo 24. As pessoas não conseguiriam enxergar, meus queridos, um passo além do seu nariz. E é hoje. Eu fiquei sabendo de um líder que disse, aí, cadê? O decreto dominical veio na COP26? Não veio. Mas a pessoa não estuda a profecia, meus queridos. Não estuda, não está por dentro do que está acontecendo. Tudo isso é uma agenda do Vaticano com os Estados Unidos para instituir a nova política global, meus queridos. Enquanto isso, nós estamos aqui fazendo aqui picuinhas, digamos assim, e pessoas estão catando lixo lá na lixeira. Eu acho que nós deveríamos refletir, meus queridos, no nosso principal objetivo, de por que nós somos adventistas do 7º dia. Os jesuítas são treinados para restituir a supremacia papal. E você, meu irmão, adventista 7º dia? Por que você é adventista 7º dia? Por que você está aqui? Esse deveria ser o seu pensamento.